Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vir Aqui e hoje especial Fátia Harmônica. Meu nome é Ariane Afonso e eu estou aqui de frente com a Sueli. Muito prazer recebê-la, Sueli Yamanaka. Ela que é empreendedora e responsável aqui pela rede Fátia Harmônica de Vinhedo. É isso, né, Sueli? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ariane. Extremamente feliz e lisonjeada de estar participando aqui do Pode Vir. Inclusive, muito feliz de ter ganho uma canequinha maravilhosa, gente, personalizada. Olha, que chique. Gente, demais, adorei. Né? A Tag me arrasa nos Adorei, nossos personalizados, né? Gostou? Amei. Ai, que bom, Su. Su, e nós estamos aqui nesse espaço lindo, maravilhoso. Eu sei que você tem Vinhedo e Sorocaba, né? Sim. Hoje estamos aqui na unidade de Vinhedo. E eu gostaria de começar... vamos começar pelo começo. Su, eu sei que a sua área é a área de finanças, né? De economia. Ai, que chique, que mulher, né? Mais chique. De finanças, economia. Mas eu queria saber como que você resolveu entrar nessa área do empreendedorismo e chegou até uma clínica de harmonização facial. Como que foi? Então, Ariane, eu trabalhei em banco, né? 26 anos da minha vida lá em São Paulo. E eu senti a necessidade de vir para o interior, porque eu tenho filho, o meu primogênito, ele é especial, e todas as questões que a gente sempre batalhou com ele, né, pela inclusão, chegou o momento da gente vir para o interior para tentar uma melhor qualidade de vida e também uma boa inclusão. E nós viemos para cá em 2017. Eu trabalhava em banco, tive um problema sério no banco de assédio moral, né? E resolvi que eu ia me dedicar aos meus filhos. E eu fiquei 8 anos me dedicando às questões, principalmente de inclusão no meu filho. Só que os filhos crescem e eles começaram a entrar na pré-adolescência. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Toda a minha vida eu trabalhei em agências, lidando com o público, entendi. né? E aí, eu recebi uma proposta, né, de parceria para entrar na Fátia Harmônica, que era uma área que eu não entendia nada, que eu não tinha conhecimento técnico, né? Mas eu recebi a proposta para gerir a parte financeira e contábil. Que é a sua área? Que era a minha área. Eu falei, gente, né? Porque assim, bancário, quando trabalha em banco, ele acha que ele só vai conseguir trabalhar em banco, né? Eu sou formada em administração de empresas, mas assim, eu não via, assim, benefício mais de trabalhar em outras áreas, que eu tivesse tempo para os meus filhos também, porque aí isso já não abria mão mais, né? A prioridade era estar sempre mais perto dos seus filhos, exatamente, né? Poder cuidar melhor. Exatamente. E com essa proposta, eu teria esse tempo disponível, né? E eu aceitei. Nós começamos aqui em Vinhedo em novembro de 2022, e eu comecei a amar a área. Porque aqui, apesar de tudo, você lida com a autoestima das pessoas. Então, você vê uma cliente sendo satisfeita, contente, não tem preço, né? E aí, eu nunca tinha sido empreendedora, mas eu sabia da responsabilidade que é que você ter uma empresa, né? Porque eu ficava nos bastidores, eu era gerente de pessoa jurídica, né? Sim. Então, eu tinha carteira de clientes pessoa jurídica. Então, você sabe... assim, nos bastidores, como que os desafios, como são os desafios, né? Que não são poucos, né? Não é fácil. Ainda mais no Brasil, né, amiga? Você sabe exatamente, que não é fácil. complicado. Então, desde então, a gente vem, inauguramos Sorocaba, né, o ano passado, e assim, tem sido uma agradável surpresa. Não deixei de enfim, cuidar dos meus filhos, né? Ser a mãe Uber, né? Que a gente sabe, né? Que a gente... Eu sei muito bem o que é ser mãe Uber. Exatamente. Mas eles já estão mais independentes, né? Já são adolescentes, então fica mais simples. Mas aí eu tive o desafio maior no decorrer desse período, né? De 2 anos aí, de ter que gerir a empresa sozinha, né? Então, eu falei, e agora? Né? Ou eu paro ou eu sigo. Não posso parar, né? A Fátia Harmônica já tem o nome na cidade, nós já temos uma carteira de clientes. Então, eu falei, vamos lá, vamos aceitar esse desafio, né? Pegar aí a parte técnica que a gente... né? Eu preciso de um apoio na parte técnica. Aí, até a doutora que estava aqui conosco saiu, eu tive que contratar uma nova doutora. E estamos aqui, assim, muito felizes, né? Por estar dando continuidade para esse trabalho. Então, assim,
Hoje, eu me sinto assim... às vezes, a gente não sabe do que a gente é capaz. Até a hora que você tem que fazer. Verdade. Aí você fala, nossa, eu consegui. É aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo, Vai né? com medo mesmo, que sempre acontece, né? Eu acho que quando a gente trabalha com ética e responsabilidade, não tem como não dar certo. Verdade. Eu participo de um grupo de empresários aqui na cidade, que é o Connect Moms. Connect Moms Premium, que é um segmento do Connect Moms. E uma vez as meninas me fizeram uma entrevista e elas perguntaram, e se o seu negócio não der certo? Você tem um plano B? Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Porque eu não tenho plano B. O meu plano B é o meu plano A dar certo, entendeu? O plano B, o A vai ter que dar certo. Exatamente. Então, assim, eu não tenho pressa. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Mas, para mim, já dá certo, né? Já dá certo. Porque você ter uma empresa, você tem uma responsabilidade social. Você tem uma responsabilidade não só com os seus clientes, que você tem que atender bem, com ética, mas também com seus funcionários, né? Então, assim, veja, não é simplesmente você abrir um negócio, ganhar dinheiro Não, é a responsabilidade que você tem com essas pessoas, né? Verdade. Porque elas dependem, os clientes vêm, eles saem satisfeitos. Então, assim, não tem preço isso, né? O que eu falo, todo negócio você tem que ter um propósito. E o meu está muito bem definido para mim, que é exatamente esse. É a gestão de pessoas, cuidar de pessoas, né? Então, assim, para mim está sendo muito gratificante estar podendo gerir não só, né, os meus funcionários, mas também deixar as pessoas satisfeitas, né, com o trabalho que a gente foi faz. legal isso que você falou, cuidar de pessoas, porque realmente o propósito aqui da Fati Harmônica é promover, né, uma mudança na qualidade de vida da pessoa, porque você mexe ali com a autoestima, né, da pessoa Totalmente. que vem até vocês, né? Então... Totalmente. Que legal, que lindo quando você falou assim, eu não tô gerindo só uma empresa, mas eu tô mudando a vida das pessoas. Com certeza, né? Porque você mexe diretamente com a autoestima. Aquela pessoa que vem, às vezes, meio cabisbaixa, meio depressiva, vem aqui, faz um botox, faz um preenchimento, já sai com aquela boca linda, sai outra pessoa, né? Porque realmente rejuvenesce anos, né? O que eu falo, não um procedimento estético, ele não é um remédio para o seu problema emocional. Jamais. Pelo contrário, a gente até pede... nós já recusamos atendimento por estado emocional de pacientes, né? Então, acho que é uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Mas ele ajuda a você se sentir bem, né? Você olhar no espelho e falar, nossa... essa é a mulher que eu queria me tornar, enfim. E até teve uma vez que um conhecido falou assim, nossa, não sei por que vocês ficam fazendo esses procedimentos estéticos, né? E eu falo o seguinte, não é pra ninguém, é pra gente mesmo. É verdade, né? É pra gente mesmo. Eu tenho meu antes e depois. Gente, eu quero ver. Não, só em off pra você. Depois eu conto. Não, porque assim, essa é uma outra parte muito interessante. Eu demorei muito tempo para começar a fazer procedimento estético. Eu vim de família oriental, né? Então, os japoneses, eu acho que eles têm uma pele mais... Não sei, eu acho que a estética é boa do japonês. Tanto verdade. Meu pai, assim, nem parece a idade que ele tem. E aí, eu vim para Vinhedo em 2017, eu fiz um post no meu aniversário. Que eu falei assim, as linhas de expressão ainda não me preocupam. E realmente não me preocupavam. Mas, gente do céu, eu tinha o quê? Uns 45, mais ou menos? Uns 45. Acho que nem isso. De 2 anos, dali a 2 anos, minha filha, nossa senhora, a pele começou a derreter. Aí é climatério, e é muito rápido, é ladeira abaixo, né? Aí você fala, meu Deus, não tem mais volta. E aí foi aí que eu comecei a fazer botox, mas você vê, lá pelos 40 e poucos anos, né? Nossa, hoje demorou em dia, mesmo. com a tecnologia que nós temos nos produtos, nos procedimentos, muito antes você consegue prevenir. Verdade. Né? Então, assim, eu falo que... pouquinho por ano, você faz uma preventiva muito boa, né? Uma preventiva, porque chega um momento que se você não fizer nada, aí você vai ter que fazer muito mais... De uma vez só, De uma né? vez só. E não é assim, né? Nunca é de uma vez. É sempre no tratamento, né? Então, é igual você começar a academia, entendeu? Depois que você já tem uma certa idade. Gente, nunca mais você vai parar, porque você não pode parar. Já não é mais moda. Você não pode mais parar. Seu banco de colágeno
Não é mais moda. Você tem que ter o quê? Você tem que pensar na sua mobilidade, né? Verdade. Porque você não vê, não é à toa que os idosos estão se cuidando, estão indo pra academia. Você tem que fazer academia hoje em dia é necessário para você ter uma velhice autônoma. Isso, autônoma, você conseguir ali fazer suas coisas sozinha, levantar, tomar banho, isso é necessário, né? Exatamente, gente. Então, e não depender de ninguém. E antigamente a gente não tinha, nossos pais, nossos avós não tinham essa Não tinha essa cultura, né? Essa cultura, Hoje em dia tá tudo mudando, hoje tá tudo se atualizando, exatamente. Né? E nunca é tarde, né? Eu acho nunca. Que assim, você vê, eu sempre treinei, na verdade. Antes, né, dos filhos, né, eu era meio rata de academia, menina. Chegou um momento que eu era até meio viciada, assim. Mas era muito bom, porque, gente, facinho, você ficava com o corpo, o músculo, rápido. Hoje, meu Deus do céu, gente. Haja suplemento. Mas você tá bem, vai, amiga. Não, mas eu tô lá, né, todo dia. E é uma coisa que você tem que ter aquela disciplina. Tem que ter. Entendeu? Não vai dar pra ir hoje. Meu filho, sai do sofá, né? Dorme mais tarde, acorda mais cedo. Então, né, dá vontade de ficar em casa, mas não, pensa... Não, tem que pensar no que você vai colher depois, né? Verdade. Que é justamente essa disposição, né? Então, eu falo que procedimento é igual academia. Você não vai parar mais de fazer. É assim, começou a fazer, não para nunca. Primeiro que você vai ficar mais jovem, mais linda, com certeza. E segundo que você vai prevenir. Não é prevenir, você vai ter uma velhice, vai envelhecendo bem, né? Porque envelhecer, gente, a gente vai envelhecer, não tem jeito, né? Você tem graças a Deus por isso, né, gente? Você tem mil formas de... Isso significa que você tá vivendo. Exatamente. É o que eu pensava quando eu comecei a fazer botox. Eu falei, se eu tenho ruguinha aqui é porque eu tenho muita expressão, né? Eu sorrio bastante, né? Aí vai... Mas aí você pode continuar sorrindo e fazer um botox. Né? Botox é necessário, né, gente? No mínimo, botox, né? O botox é vida. Mas a gente falou tanto do botox e eu queria saber, Su, quais são os procedimentos oferecidos pela Fat Harmônica? Na Fat Harmônica, nós oferecemos o botox, né? Que é o queridinho aí. Quem hoje não faz botox, minha gente? Fios de PDO. Eu só não fiz quando eu tava grávida. Então você sabe como é bom, né? Tipo assim, a gente fez até um vídeo aqui que vicia pelo resultado. Exatamente. E fios de PDO. Nós temos bioestimuladores de colágeno, que é vida, que é muito procurado. Gente, é impressionante. Eu nunca tinha feito também, né? Quando nós inauguramos, eu fiz. E a minha pele já estava mais fininha, né? Porque, né, idade... Eu tenho 50, tá, gente? Não tem problema de falar. Eu fiz, assim, na primeira... Saí da sala da doutora sentindo consistência na pele. Eu falei, gente do céu, esse negócio é maravilhoso. Então, é bem procurado, bioestimuladores. Nós temos também equipamentos, né? Como o Ultraformer e também o Lavian, que deixa a pele de bebê. Nossa, muito, muito legal. Que são procedimentos menos invasivos, né? Que são com os equipamentos. É a tecnologia, né? A tecnologia. Né? Já temos o MPT também, que é um pouco mais... É o Ultraformer. Resultado, o MPT é o Ultraformer, Ultraformer, né? Também. Só que é uma versão mais atualizada, E é aquela que dói menos, não é? Então, você sabe que dor é uma coisa muito relativa? Eu lembro, o primeiro procedimento que eu fiz facial foi é tipo um jato de plasma, sabe? Que não chega a ser uma bléfaro, é um jato de plasma, o Plexer. E aí, a doutora, né, na época que eu fiz, ela pediu para passar uma anestesia local 2 horas antes e ir fazer o procedimento. Eu fiz isso. E aí, ela fez todo o procedimento só com aquela anestesia local. E ela queima a pele. E ela falava assim, você não tá sentindo dor? Não precisa da anestesia, né? Injetável? Eu falei assim, não, tá de boa. Mas, gente, acho que é porque minha pele tava tão dinossauro que eu não senti nada. Tava tão cascuda. Tava tão cascuda que eu não senti nada. Não senti. Só que aí eu precisei de mais uma sessão. Tão dinossauro. Menina do céu, gente, o negócio não aguento essa sua, ele é demais. E aí, na segunda, eu já não aguentei. Aí eu tive que usar o anestésico local. O porque injetável. Já tinha tirado a casca dinossauro. A dinossauro já era. Já tinha caído. Que bom. Mas o MPT é esse mais novo, essa versão mais nova do Ultraformer, que é o MPT, ele dói menos. Então, é isso que eu tô te falando. Ele é muito relativo. Ou é relativo? Tem pacientes que falam que dói mais, tem pacientes que falam que não sentiram nada. Sério? Então ele... É aquele que parece um robozinho, né?
esse MPT? Ele parece um robôzinho. Porque eu fiz já aquele Ultraformer dinossauro. Aquele... dinossauro. E aquele dinossauro dói. Dói muito. Que tem as ponteiras, né? Isso. E já fiz esse MPT, não senti nada. Então, E o antigo, amiga, é muito relativo, eu né? senti Por bastante exemplo, dor. a gente tem o Lavian. É claro que tem intensidade do laser, Sim. né? Mas tem pacientes que não aguentam nem o leve. Do Lavian? Mesmo com aquele gelinho Mesmo que vai soprando? com anestésico. E aquele gelinho? Mas aí é o seguinte, tem paciente que chora de dor, mas faz o mais forte. Elas querem, né? Então é muito relativo. Mas sabe... E você sabe que o que dá mais resultado é o que geralmente, né? Você sente um pouquinho Sim, mais, tem né? que sentir. Mas essa questão de dor... Amiga, a gente faz, né? A gente faz. Aqui sem laser fofo, viu, gente? Não Treino tem nada fofo não dá não. resultado e laser fofo também não. E outra coisa, tem procedimentos injetáveis, até que vão à anestesia, né? Então é tranquilo. Por exemplo, preenchimento labial não dá pra você fazer sem anestesia. Ah, não dá. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, tranquilo. quando é com Você não agulha, tem que ir no complicado. dentista? Sim. Você não tem que tomar anestesia? Exato, então, não tem jeito. Então, assim, é muito tranquilo, eu acho, né? Assim, as pessoas até preferem do que uma cirurgia, por exemplo. Uma cirurgia muito invasiva. Né? Com certeza. Mas então, os serviços mais oferecidos são o Botox, que é o number one, né? Number one. Aí vem, então, os bioestimuladores, muito procurados. Os injetáveis, né? Que são os preenchedores. Também, E tudo isso associado... Os bioestimuladores, e que são diferentes, né? O bioestimulador é diferente de preenchimento. Sim. Né? Porque aí preenchimento você pode fazer para olheira, né? Para o malar, para modelar, né? O malar. E também os lábios, o bigode chinês. E aí o bioestimulador, ele melhora a textura, a qualidade da pele, estimula colágeno, né? Então, porque assim, o paciente vem fazer uma avaliação, ele tem uma expectativa. O que a doutora faz? Ela alinha a expectativa do paciente com o que ela acha que o paciente precisa, né? Então, de repente, você acha que você precisa de um preenchimento labial, mas o seu lábio é assim, igual o seu, maravilhoso. Obrigada. Né? E aí, ela passa indicação para outros procedimentos pontos. que aí vão harmonizar, né? Harmonizar mais com o seu rosto. Por exemplo, eu faço preenchimento, mas nem parece, né? Não. O meu lábio, antigamente, ele é muito fininho, sempre foi fininho, só que ele tava entrando, sabe? Ele vai indo pra dentro, assim. Aí, menina, eu morri de medo de fazer. Você reverteu, né? Tem esse procedimento. Exato, porque aí com o preenchimento, ela modela e ela inverte, né? Entendi. Então, ele fica mais assim. Mas nem tá parece, super natural. fica natural. Isso que é o bacana, né? A gente fazer uma harmonização e não ficar com cara de harmonizada. Exatamente, fica não. assim, bem, falando, nossa, como você tá bem, mas a pessoa não sabe, não olha e fala assim, fez a boca. Exatamente. Fez uma lar. Não. Essa aí é toda harmonizada. Né? Exatamente. A pessoa tem que olhar e falar assim, nossa, você tá bem, assim, não sei o que você fez, mas tá diferente. Isso entendeu? que é o legal, né? Essa harmonia, assim, sem ficar aquela coisa... aquele estereótipo, né? Fez a harmonização. Tanto é que agora, hoje em dia, né, muitos artistas estão revertendo, né, a harmonização facial para parecer o mais natural possível. Porque eu acho que é essa beleza. Né? Eu também acho. Mas quando a gente combina o procedimento injetável, seja o bioestimulador, ou seja o preenchedor, com a tecnologia, aí que nós temos o resultado mais duradouro e natural, exatamente. Não é, Su? E mais rápido até também, né? Porque você faz um bioestimulador e depois vai fazer um Ultraformer, você tem ali um up que você teria... Eu quero esse glow up. Já vou marcar o meu... Esse que fica vermelho, como que chama? Lavian? O Lavian. O Lavian, maravilhoso, Nossa, gente. fica com uma pele de bebê. Um peeling. Ele fecha poros, né? sabe? Melhora a tudo, qualidade a textura, da pele, dá aquele glow, parece que você tá maquiada. É muito bom, sem viu? estar. Gente, o Lavian é assim, parece que você tá maquiada sem estar. Ele dá uma coradinha, sabe? Dá. Eu quero. Já vou marcar aqui com a Su. Não, ótimo. Ô, Su, mas dentre todos esses procedimentos aí que a Fátia Harmônica oferece, qual que é o mais procurado? Aquele que é imbatível, todo mundo quer. Bioestimulador, por incrível que pareça. Eu juro que eu ia chutar Botox. O Botox é arroz com feijão, digamos assim. Aí o complemento, né? É o bioestimulador. O bioestimulador, Que bacana. Botox a gente nem cita, né, gente? Porque quem não faz?
Se não fez, se vai não fazer, fez, tem que porque fazer. em algum momento vai fazer, entendeu? Agora, o bioestimulador, que é assim, nossa, eu sou suspeita, né? Porque como eu te falei, né? Então é bem procurado. Bem procurado. Nossa. E aí a franquia também, nós somos uma unidade de franquia, né? Ela também tem o endolaser também, né? Que a gente ainda não trouxe aqui para Vinhedo, mas já estamos aí estudando para trazer. Que bacana, o endolaser é aquele que queima a gordura, não é? Ele vai retraindo, sabe? Queima e retrai a pele. É maravilhoso, maravilhoso. Me avisa quando Que chegar, aí, amiga. por exemplo, tem casos, você não precisa entrar numa cirurgia para fazer, sabe? Você pode fazer com endolaser, aquela, né, gordurinha mais persistente que não... Aquela em volta do umbigo, ou mesmo braço. Braço, interno de coxa. Exatamente. Nossa, isso é um Muito bom, diferencial né, muito gente? legal. Muito legal. Ô, Su, e eu queria saber como que a Fátia Harmônica se mantém atualizada com as últimas tendências e tecnologias. Como que vocês mantêm, né? Porque a tecnologia... Gente, você dorme, acorda, já tem coisa nova, né? Exatamente. Como que vocês fazem para manter sempre atualizado com os procedimentos de última geração? Como que é? Então, a Fátia Harmônica, ela foi inaugurada, né? Ela foi idealizada por um casal lá de São José dos Campos, que é a Raquel e o Antônio. Ela trabalhava no hospital, né? E tem o quê? 8 anos a empresa. É nova, não é? Nova. E já tá um ele sucesso. era engenheiro aeronáutico. E aí ela falou, quero abrir uma clínica. E eles começaram, ele abriu outra. E chegou um momento que ele já não conseguia mais gerir tanta clínica. Ele começou a franquear, né? Então, assim, uma área completamente promissora, que ele teve essa visão. E assim, para a gente que entra nesse mundo do empreendedorismo, essa visão é muito prática, né, de ter uma unidade de franquia, porque você pega a coisa já pronta, montada, idealizada, né? Você só tem que investir, Uhum. né? Então todo esse layout, as cores foram da franquia, né? Então o Antônio principalmente, que é o administrador, ele está sempre antenado com as tendências, sempre... ele tem um instituto mesmo, né? Onde ele dá cursos para as doutoras de bacana, fora, inclusive, entendi. né? Então, ele, assim, sempre está trazendo coisa nova. E eles têm os cursos, então nós mandamos as doutoras para os cursos, né? Para se atualizar. Então, essa parte é bem da matriz mesmo. Então, a matriz, né? A franquia cuida. sempre atualizada, passa todas as informações para as franquias. Exato. E aí para as unidades, as doutoras se atualizam, participam de cursos, de workshops para se atualizarem, tá sempre... Sempre, né? De acordo aí com o que tá de mais novo no mercado, Não, né? porque é todo ano, né? Essas feiras de Paris, enfim, sempre com as atualizações aí, cada ano. Exatamente, coisa muito... cada vez mais tecnológicas, né? Eu ouvi falar, inclusive, que saiu agora última novidade aí de um Botox que vai durar 9 meses. Então, aí eu não tenho essa informação ainda. Mas olha só que maravilha, né? Se a gente conseguir trazer. Eu li, assim, dessas últimas feiras, né? Desse Botox que vai durar 9 meses. Eu falei, gente, que maravilha. Então, né? Porque o nosso dura de 3 a 4, né? Exatamente. Aí você já tem que refazer, né? Que é o melhor, por sinal, né? Aqui na Fátia Harmônica a gente trabalha com os melhores produtos. Assim que a gente gosta, Su. Su, todos esses procedimentos que as clientes vêm até a Fátia Harmônica, realizam, saem lindas, saem todas, né, renovadas. Vocês oferecem um acompanhamento no pós. Então, Ariane, isso é muito importante, porque não basta você angariar o cliente, você tem que dar todo o atendimento para que ele volte, né? Porque assim, como a gente mesmo falou aqui, os procedimentos, eles têm uma vida útil, né? Dependendo do procedimento, 5 meses, outro 1 ano. Então, qual que é o intuito aqui? Que o cliente crie um relacionamento com a gente. Porque a gente sabe que tem muitas franquias que é linha de produção. Entendeu? Você atende em 15 minutos o cliente e... Não, aqui a gente dá um atendimento personalizado. Humanizado, porque é aquilo que eu estava te falando. Eu quero que o cliente passe aqui na frente. Vou tomar um café com a Sueli. Gente, eu adoro tomar café. Pode me tomar café comigo. Olha que eu faço isso, hein? Entendeu? Não é só que vim fazer procedimento, não. Tem que ter esse vínculo, né? essa conexão, entendeu? Porque é uma coisa humanizada. Então, sim, nós damos esse pós, né? É muito bem feitos,
qualquer hora que o cliente precisar, ele tem contato com a gente, ele pode ter acesso à doutora. Então, essa humanização é muito importante no negócio hoje, porque Botox, querida, tem várias clínicas, procedimentos tem várias clínicas, né? E até preço também, né? Mas eu acho que essa conexão, esse atendimento, não, a gente quer ser diferenciado, com certeza. Com certeza, oferecer um atendimento diferenciado, humanizado, faz toda a diferença, né, Su? Então, pois é, porque você tem, por exemplo, você vai numa loja no shopping de calçado. Aí, assim, você tem diversas lojas de calçado. Mas a tendência é o quê? Você ir sempre voltar na loja que você foi melhor atendido. Verdade, entendeu? Verdade. Porque se você tem um atendimento mais ou menos, você não vai lembrar daquela loja. Verdade. Mas se você tem um atendimento realmente humano... E que se conecta, que eu te falei, né? Eu gosto de ficar aqui tomando café com Não, os e clientes. isso é super importante, se conectar com as pessoas. Porque as pessoas gostam de pessoas, né, Su? E não de um robô, de uma pessoa mais... que atende ali no balcão. Pois não, a pessoa gosta de desconectar. Vem aqui, senta, vamos comer um bolinho, tomar um café. Isso faz toda a diferença, né? E eu falo muito isso para as meninas, né? A gente tem que dar um bom atendimento. Eu falo que Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho, né? Na hora que eu mais precisei. E eu tenho 2 doutoras que elas são exatamente assim, humanas. E eu, assim, sou extremamente feliz por isso. Porque ela, assim, o perfil vem ao encontro do que eu buscava. Né? Tanto a doutora que gerencia para mim Sorocaba, porque eu não posso estar lá todos os dias, como a doutora aqui de Vinhedo. Então, elas são extremamente humanas, assim, e isso é que faz o cliente voltar. Com certeza. Não é? Mas, gente, vocês têm que vir aqui conhecer a Fátia. É muito lindo. Olha esse sofá lindo, maravilhoso, preto e dourado. É tudo muito de bom gosto. Parabéns, Su. Obrigada. Gente, eu vou até ler minha colinha aqui, porque essa que eu preparei, a última, é grande. Então, eu vou ler. Su, qual o maior ensinamento que você tirou da sua jornada empreendedora e que gostaria de compartilhar com nossos ouvintes para que eles também possam perseguir seus sonhos com paixão e determinação? Nossa, eu acho que eu já resumi bem na primeira parte da entrevista, né? Quando eu falo que o empreendedorismo ele não é fácil, ele tem os desafios. Com certeza. E assim, coisas inesperadas acontecem no caminho, que às vezes a gente pensa que a gente não está preparado, né? Essa é a verdade. Mas eu, assim, acredito muito que quando você trabalha com ética e responsabilidade, sem prejudicar pessoas, sempre pensando nas pessoas, inclusive, às vezes eu acho que eu preciso melhorar isso. Às vezes eu penso tanto nas pessoas que eu tenho que arrumar ali alguma questão. Mas quando você trabalha assim, tudo acontece, né? E é aquilo que eu falei. Me perguntaram qual que é seu plano B. Não, é o plano A dar certo. Mas eu não sabia que eu ia enfrentar tantos desafios. Porém, estou aqui firme e forte. Deus habilita. Ele não escolhe os habilitados, ele habilita os escolhidos. Então, assim, se eu estou aqui hoje é porque ele falou, não, querida, você consegue, vai. Então, é isso. Eu acho que eu tenho um propósito, não só para com os clientes, mas também para com os meus funcionários, para com a cidade de Vinhedo, para com a sociedade, porque nós somos, enquanto empresa, nós somos formadores de opinião, então nós levamos informações para a sociedade também, e isso é muito interessante, porque você, através de uma rede social, a mesma rede social que você traz os clientes, você pode passar informação, né? Isso é fantástico. Verdade. Que é hoje tudo no mundo digital. Tudo né? digital, verdade. Então, através dela, a gente tem essa responsabilidade de passar informações não só de estética, mas informações de saúde, né? E a saúde é isso, não é só estética. A saúde é você cuidar do seu emocional, principalmente, porque se você não cuida do seu emocional antes, você vem, faz um procedimento, não vai atender as suas expectativas. Verdade. Então, antes de qualquer coisa, cuide da sua alimentação, da sua saúde emocional, faz exercício físico e também complemente com um procedimento estético, por que não, né? Então nossa, esse é o melhor complemento, né, gente? Eu faço, a Su faz, ela prometeu que vai me mostrar aqui o antes e depois dela, hein? É só em off, gente. Porque, né, chega uma fase que você não... Su, amei te entrevistar, mas já acabou, antes de finalizar, não, a gente vai pro bate-bola e esse ela nem sabia, tá, gente? Ai, gente, não, meu Deus. Esse ela não tava nem preparada. E eu vou abrir aqui.
Ai, Ariane, sua danada. Nem sabia. Meu Deus. Mas vamos lá pro bate-bola. Ai, Esse é surpresa. Porque é assim que tem que ser, que fica mais autêntico. Tá. Um sonho. Nossa, eu tenho vários sonhos, né? Tenho um sonho... Nossa, é que eu gosto de Contextualizar. Eu acho que o sonho mais próximo, assim, é na minha vida profissional, qualquer Sim, área. qualquer área. Qualquer área. Bom, na minha vida profissional é deixar um legado e não só de... porque, assim, eu tenho um objetivo aqui definido, né? Não sei se posso revelar aqui, mas eu acredito que melhor não. Mas é deixar uma clínica realmente com esse propósito que eu estou te falando, humanizada, que as clientes tenham prazer em vir, em voltar. Porque amanhã a gente não sabe, né, gente? Eu não vou ficar aqui a vida inteira, né? Verdade. Então, realmente habilitar as pessoas para dar continuidade para um trabalho. Né? Eu acho Muito que bom. esse é o principal objetivo profissional. Família é? Família é base, né? Família é a base que sustenta a gente em tudo, né? Deus. Acima de tudo é Ele, sempre, sempre. Olha, vou contextualizar também. Não sou religiosa, sou batizada na católica. Mas, assim, com o passar dos anos na minha vida, eu tive vários momentos, né? Assim como todos, né? Mas quando eu fui percebendo que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem intervenção de Deus, eu passei a crer muito mais. Então, assim, até em momentos extremamente difíceis com relação à saúde do meu filho, eu sempre comecei a olhar pelo lado bom. Gente, se aconteceu isso desse jeito, é porque Deus lá atrás nos posicionou com a seguinte situação, com a determinada situação. Então, assim, comecei a sentir a presença dele muito. Então, tudo que acontece hoje, seja bom ou ruim, tem a presença de Deus. Ah, que lindo. Amém, com certeza. Eu creio também. Sucesso é? Sucesso é você deixar um legado, eu acho, porque que não é só questão financeira, sabe? Não é só sucesso financeiro. Eu acho que, de alguma forma, você deixar um legado no mundo. E eu falo que as coisas boas que você faz aqui, você leva. E são as coisas, não, né? As coisas, as ações boas, né? Não são as coisas que você junta, né? O dinheiro que você junta, não as material, medalhas, né? que você junta, não, nada disso. O que você leva é como você trata as pessoas, o quão bem você faz. E isso é uma coisa que é muito de você, sabe? Muito dentro, tem que ser muito enraizado. Então, assim, isso para mim é ter sucesso. É ter sucesso. É você olhar para trás e falar: puxa, como eu ajudei pessoas, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Porque quando você ajuda, faz mais bem para você do que para quem você está ajudando, Com né? certeza, nossa. E isso aí as pessoas às vezes não têm essa visão, né? Porque geralmente é cada um por si, o mundo é tão louco, vamos trabalhar. Então, quando você passa por uma pessoa na rua e não oferece a mão se ela caiu, nossa. Quando você toma o elevador com uma pessoa e não dá um bom dia... É verdade. Então, uma vez nós entramos num consultório, né? Que meu filho fazia terapia, e ele falou bom dia. Aí ninguém respondeu. Aí ele saiu e falou assim: nossa, ninguém me deu bom dia. Eu falei assim: querido, a gente dá o que a gente tem dentro. Continue, só continue, verdade. Né? É o que então, a gente oferece aquilo que está cheio o coração. Exatamente. Né? E é uma coisa e tem que ser uma coisa muito genuína. Não adianta você querer fazer para mostrar, não, tem que ser de você, verdade. Sabe? E isso é que é que faz a diferença, né? Faz a diferença. Su, uma música. Não precisa cantar. Pode Nossa, dizer música, um estilo gente. musical que você goste ou uma música. Ai, gente, que difícil essa. Porque eu sou eclética. Eu também sou. Gente, eu vou contar até ouço de tudo. Gente, eu ouço de tudo. É até engraçado, porque eu tenho um filho de 13 anos.
E ele gosta de MPB, só que ele gosta de MPB, tipo Chico, do O meu filho também. O meu também. Gente, como é outro lá que eu nem... Ai, olha, eu falo... Aquele que tem até uma estátua no Rio de Janeiro, esqueci o nome dele. Adoniran Tom Jobim. Barbosa. O meu ouve isso também. Gente, eu falei, da fico onde vem esse assustada que eu gosto falo, musical? Gente, eu não tenho esse gosto musical, mas o meu tem. Eu amo MPB, mas eu gosto das coisas mais atuais, Não, né? Marisa o meu Monte. filho também, ele ouve aquelas músicas da época da minha avó. Gente, não é engraçado? Eu falo, gente, exatamente, o meu filho. Eu falo, gente, é muito Em engraçado. casa ninguém ouve. Eu não sei de onde veio esse estilo. É Nossa, eles muito precisam se legal. conhecer. Eu também acho, é muito interessante isso, né? E então, eu gosto de MPB, né? Eu não sei, não tem uma... eu não consigo te falar agora. Eu sou eclética. Eu gosto de samba também, gente. Gosto, adoro samba, adoro aquele samba de raiz, sabe? Sei. Ah, gosto. Uma inspiração. Uma inspiração, nossa, uma inspiração. Peguei a sua agora, Pegou. hein? Ela tão falante. Peguei. A minha inspiração é olhar pela janela assim e ver o dia começando. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem todos os dias da nossa Verdade, vida. é uma a gente bênção. E a gente não. Eu olho pela janela, eu tenho uma vista legal lá da minha cozinha, e eu olho pela janela e eu agradeço a Deus. Você fala, graças a Deus, mais um dia. Gente, obrigada. E eu lembro que, você sabe como é que é adolescente, né? Levanta, reclamando, meu Deus, tem que ir pra escola. Eu falei assim, querido, você tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar levantando. Verdade. Então, se for Está para com você saúde. vier para a mesa do café reclamando, você nem sente do meu lado. Verdade. Gente, eu e fico adolescente extremamente... tem aquela fase aborrecente, Nossa, né, amiga? E o meu é o típico, tá? Porque, segundo a psicóloga, você tem tipos de adolescentes. O meu é o típico mesmo. Mas amo. Então, é um desafio também, né? Então, assim, é muito engraçado, porque você vai se superando, né? Você fala, não, esse ser não corresponde com a minha... Aí você vai vendo que você é capaz, vai administrando, manda pra psicóloga também. Vai pra terapia. Vai pra terapia, você também vai. Mas é isso. Uma saudade. Ai, não precisa falar não, né? Ai, gente, me pegou muito desprevenida. Meu irmão faleceu em 2021, aos 38 anos. Nossa, a primeira pessoa que me cabeça. Mas é isso, acontece, né? Eu acho que é o que eu falo nessa vida tão breve que a gente não sabe. Só quem sabe Verdade. a hora que a gente vai nascer, a hora que a gente vai morrer é Deus. Verdade. Então, assim, vamos aproveitar da melhor forma. Verdade. Se você está passando por uma situação difícil, supera porque vai passar. Se você está passando por uma situação feliz, aproveite, porque também vai passar. Verdade. Tudo passa. Amém. Su, e o que a Sueline de hoje diria para a Sueline de 20 anos atrás? Relaxa. Só relaxa, calma. Para no relaxa. Ai, Mariane, pelo amor de Deus, você me faz chorar, me faz rir. Tá vendo? Faz Olha parte. que delícia. Assim Nossa, que é bom. adoro. Tudo passa. Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente preocupada, E aí eu fiquei doente, porque eu tive um problema no banco de assédio e eu até então me achava Mulher Maravilha, né? Porque várias situações na minha vida eu tive que me virar, tal. E aí o meu psicólogo falava: "Você não é Mulher Maravilha, né? Você dá conta, você não é, e tá tudo bem." Eu esquecia médico dos filhos. Meu Deus, eu me sentia a pior mãe. Ai, meu Deus do céu. Uma vez eu cheguei até numa festinha de um coleguinha do meu filho, tão preocupada em não... Porque no ano anterior eu tinha esquecido da festa. Aí no outro ano eu falei, não posso esquecer. Eu cheguei uma semana antes do aniversário. Uma semana na casa da menina. Aí o pai dela Não falou acredito. assim, oi, tudo bem? Eu, ai, tudo bem. E as crianças já chegaram? Ele, que crianças? Eu falei, não, a festa, né, não é hoje? Não, semana que vem. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Vamos lá, né? Dá um desconto. Então, hoje eu dou risada, né? Mas correria. Então, viva mais leve, né? Eu era muito estressada, muito pilhada. Hoje, assim, eu continuo meio pilhadinha, né? Porque eu acho que eu tenho TDAH, inclusive.
Então temos, que eu também. Então, isso é bom, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma focada. Vamos Sim. focar aqui, que senão você não consegue Tem que fazer criar um direito. hiperfoco, senão não Total. Mas para tudo tem solução, né? Então, assim, seja mais tranquila, mais leve, respira, né? Porque às vezes a gente quer tomar decisões no calor da Precipitada, emoção. não dá. Então, é isso. Acho que tudo tem seu tempo, tudo acaba de uma forma ou de outra. Às vezes não é a forma que você quer, tá? Às vezes é a forma que ele quer, mas sempre dá certo. Verdade, com certeza. E a forma que ele quer é a melhor sempre. É a melhor sempre. E um dia, às vezes você fala assim, poxa, mas eu não queria assim. Por que aconteceu isso pra mim hoje? Você não vai saber hoje, você vai saber só depois. Verdade. Um dia. Pode você fala, demorar. Nossa! Olha, eu entendi. E Deus sempre vai te mostrar, né? O porquê daquilo, porquê que aconteceu mais cedo, mais tarde, sempre. Você nunca vai ficar sem saber o porquê. Ele revela na hora que ele quer também, né? Totalmente. Posso contar um caso rapidinho? Claro. Em 2020, meu filho teve uma convulsão muito forte. Nós estávamos um domingo em casa. Seu filho mais velho? Meu filho mais velho. E aí, o meu filho mais novo, eu estava preparando o almoço, meu marido na sala, ele veio e falou assim, o Pedro tá lá no quarto, tremendo no chão. E aí, meu marido correu para ver o que era, e ele estava tendo uma convulsão muito forte. E aí, a primeira coisa que veio na cabeça, ele teve epilepsia dos 6 até os 11 anos. Ficou em tratamento 5 anos. E em 2018, recebeu alta. Primeira coisa que veio na cabeça é o foco epilético, novamente. E não, a gente descobriu que não era um abscesso cerebral decorrente da mastoide, nada a ver com epilepsia. E aí eu fiquei pensando, gente, Deus preparou a gente para aquele momento quando ele teve epilepsia no passado. Por quê? Senão, imagina que meu marido tinha ido ver. Não, ia falar é coisa de criança, né? Então, ele podia ter tido a convulsão numa viagem, porque ele é escoteiro. Ele faz escotismo no parque. Então, ele poderia ter ido viajar com um grupo, ele poderia estar na piscina, porque ele faz natação, né? Ele compete até natação. Ele podia ter sido numa viagem de competição. Gente, Deus é tão perfeito que foi no domingo, pai e mãe em casa, né? Então, assim, e também teve aquela coisa... Meu marido fala assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma né? coisa Porque a gente já tinha tido esse, né? Então, assim, você vê tudo... Óbvio que no momento eu não pensei nisso, mas depois eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada. É verdade. Entendeu? É verdade. A gente tem que estar sempre agradecendo. Entendeu? Porque sempre dá certo. Assim, tudo tem só não tem quando você sabe que isso acabou a sua jornada. Verdade. Su, obrigada. Foi um prazer eu que agradeço, estar aqui. Pode vir aqui, conhecer melhor a Fati Harmônica. Quer dizer, já conheço, né? Mas estar aqui com você, parabéns. Muito obrigada. Desejo todo sucesso do mundo para você. Você é muito querida. Obrigada, meu amor. E sucesso. Você é uma mulher empreendedora, forte. Cada vez mais aí terá sucesso aqui na Fati Harmônica. Muito feliz de participar. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você. Su, então vamos pro nosso brinde? Bora! Pode vir. Pode vir. Não, você demorou. Não, ficou bom. Ficou natural.